Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. Eu sou a Michele Rosseto e você já deve ter percebido que o programa ele está com algumas diferenças. Reduzimos um pouco o tempo, o programa está mais dinâmico, dessa vez respondendo as perguntas que vocês deixam lá nos comentários dos programas do YouTube. Você já deve ter entrado também no portal Mundo Maior. Você viu que agora o site está muito bonito, então se você ainda não entrou, entra lá, portalmundomaior.com.br e veja todas as renovações, as mudanças que a TV Mundo Maior fez para você. Hoje estou aqui com Delmar Franco para a gente falar sobre a importância da terapia. Recebemos algumas perguntas aqui sobre isso, Delmar, então vai ser um programa muito especial. Boa tarde, Delmar, tudo bem? É sempre uma alegria renovada estar com você, Michele, com toda a equipe que leva até os queridos amigos e amigas as nossas experiências, nossas ideias. Então, é muito bom estarmos juntos de novo. Delmar, com a sua ampla experiência, né, em terapia, são mais de 40 anos de formação em psicologia, né, Delmar? E aí eu já começo aqui com a primeira pergunta. Quando é o momento de procurar uma terapia, Delmar? Pois é, essa questão de momento, eu acho ela interessante porque tem vários motivos. Quer dizer, a pergunta é diferente, qual a motivação para fazer? Quando você está motivado, é sempre tempo. Por que é sempre tempo? Porque a pessoa, há poucas décadas, já se achava assim, fazer terapia é coisa de louco. Infelizmente, se pensava assim. Alguns ainda pensam que a pessoa precisa estar desequilibrada, e não, né? Você pode, em qualquer tempo, querer rever sua história de vida, rever suas crenças. Você não precisa estar se sentindo mal, você não precisa estar com algum problema para fazer terapia. Quando aparece, ok, né? Aí sim é importante buscar. Mas eu lembro que o doutor Reinaldo falava assim, buscar terapia é para prevenir, que então existe o tempo, quando a pessoa já entrou num processo, né, emocional desgastante, quando ela... Sabe aquela frase, não me aguento mais? É ótimo buscar terapia. Quando você não se aguenta mais. Se você não está se aguentando, imagina os outros com quem você convive. Esse é o tempo de buscar terapia. Agora, você pode estar bem. E aí entra na prevenção. Uma já é o tratamento terapêutico, mas outra é a prevenção. Espera aí, eu quero, né, rever, revisitar, ressignificar, transformar. Então, é sempre tempo. Agora, tem também se você quer evoluir. Então, no processo de evolução, quando você faz isso sozinho, cada um tem seu tempo, a sua forma, mas quando você encontra um bom profissional, fazer terapia te auxilia, acelera, na minha opinião, esse processo evolutivo que tanto valorizamos. E uma dúvida também, né, muito comum que muitas pessoas têm é a diferença entre um psicólogo e psiquiatra. Eu acho que é legal também a gente esclarecer aqui, porque é uma dúvida que eu tinha, né, antes de até entrar no Evoluir, agora eu já sei mais, mas eu tinha mesmo essa dúvida, a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra, Delmar. A Faculdade de Psicologia forma psicólogos, com várias linhas de atendimento, que a gente até pode falar depois. Agora, o psiquiatra, ele faz medicina, é um médico que nas especializações, na residência, ele escolhe a psiquiatria. Então, assim como um escolhe o gastro, né, fazer outros a cardiologia, outros dermatologia, alguns escolhem a psiquiatria. Então, o medicamento, quem está habilitado para dar é o psiquiatra. Psicólogo não medica, isso é muito importante, é o suporte emocional para o tratamento espiritual, ou tratamento psiquiátrico. Então, é bem importante, né, essa distinção, porque tem pessoas que pedem medicamento para o psicólogo não medita.
mas ele dá o suporte para o tratamento medicamentoso. E em que momento? Bom, fica aqui a dica, né? Quando você está num processo terapêutico e o psicólogo percebe, né? Às vezes, uma graduação, uma coisa é você tá triste. A tristeza faz parte da vida. E se ela for bem-vinda, e se você trabalhar tristeza na terapia, ela é muito, muito benéfica. Ela te conecta com você, é super importante. Porém, se essa tristeza vai avançando e ela fica com sinais de depressão, aí é importante, sim, procurar o psiquiatra, porque medicação para depressão, para transtorno de ansiedade, para questões mais severas, aí entra o psiquiatra. Michele. Tem uma outra dúvida também aqui, que diz assim: eu preciso de ajuda, mas não sei como pedir. O que eu devo fazer? Admito que eu até me identifiquei um pouco aqui nessa pergunta, viu, Delmar? Quando a gente precisa de ajuda e não sabe, né, como pedir, o que que faz? A busca de um psicólogo, para mim, ela é muito delicada, porque eu costumo dizer que o importante é você conhecer alguém que faz terapia e pedir uma indicação, por exemplo. As indicações, né, elas são melhores quando então, você não vai direto no psicólogo, você pergunta para alguém que você sabe que está fazendo terapia, né? Aí você fala, como é que é o jeito do seu terapeuta, da sua terapeuta, e você, né, do psicólogo, da psicóloga, então, é uma maneira. Você busca, em vez de buscar direto. Outra coisa que eu vou sugerir vai até o evoluir, né? Porque daí você tem, antes, de repente, até de marcar, você conhece a pessoa, tem aquele jardim maravilhoso, e você acaba encontrando, né? Um terapeuta, outro, aí você vai conversando, porque às vezes é difícil mesmo, falar assim, eu sei que eu preciso, mas por onde eu começo? Né? E muitas pessoas me dizem, eu vou entrar na internet. Eu falo, pede uma indicação para alguém que você sabe que faz terapia, tá? Porque daí a pessoa já vem com indicação. E outra coisa, começou a terapia, você não tem aquela sintonia, fica tranquilo, fala, olha, não deu certo. Assim como quando você vai no médico, qualquer especialidade, ou quando você vai num dentista, ou quando você, enfim, você procura um profissional e não deu liga, como, né, se diz no popular, você não sentiu aquela sintonia, maravilha, faz 2, 3 sessões e fala assim, olha, muito obrigada, mas eu vou parar, não quero mais fazer, porque às vezes a pessoa começa e ela fica, como ela teve dificuldade para começar, ela tem dificuldade também para encerrar. Então, o terapeuta é uma pessoa, antes de ser terapeuta, como qualquer outro profissional. Olha, a gente recebeu uma pergunta aqui da Mirella. A Mirella é do Paraná e ela disse assim, Delmar, eu morro de vergonha de fazer terapia, embora reconheço que preciso muito. A minha dúvida é como começar uma conversa na terapia. É tipo um médico? Eu já entro dizendo que eu tenho? Adorei essa pergunta, Mirella. Obrigada pela sua pergunta. Porque às vezes a pessoa está sentindo que ela precisa, mas a vergonha é o quê? É um escudo, é uma barreira. E aí, saber, mais ou menos, né? Primeiro, você chega, né? Marca, já demos aqui, né? Algumas possibilidades. Do Paraná, se quiser se consultar com alguém do Evoluir online, né? É possível. Mas suponhamos que aí perto você conversou com alguém, a pessoa te indicou e você marcou. Aí fica aquela vergonha. Precisa ver a abordagem do terapeuta. Por quê? Alguns psicólogos, eles ficam mais quietos. A pessoa chega, senta e ele fica ali. Talvez ele pergunta o que você está vindo buscar. Porque as abordagens mais tradicionais, os terapeutas, eles são mais silenciosos, mais quietos. A abordagem que eu estudei, né, a abordagem humanista, rogeriana, ela é de troca. Então, nem chamamos paciente, né? Paciente parece alguém passivo diante do processo. Então, é cliente. O cliente chega e aí há o quê? Há uma conversa. Então, se for uma abordagem mais aberta, ele vai te perguntar, ou ela vai te perguntar. Então, o que te trouxe aqui? Aí você vai falar uma questão, aí a pessoa pode ser, alguns vão buscar na infância, outros focam mais no momento presente, outros vão buscar mais
questões corporais, né, de sintoma ou de postura, que o corpo fala. Então, você chega e aí você pode, inclusive, eu atendi muito, são 42 anos, né, de formado, então, imagina a quantidade de clientes que eu já atendi na vida. Alguns vinham com papel, sabe assim, porque às vezes a ansiedade, aí eu preciso falar isso, aí vai que eu esqueço. Então a pessoa já vinha ali com uma listinha, né? Olha, eu vim porque eu estou sentindo uma ansiedade, não, eu estou com uma dificuldade com a minha mãe, eu estou com uma dificuldade com meu pai, com meu irmão, no trabalho. Então a pessoa já traz, porque quando você começa, né? Aí depois, naturalmente, as perguntas elas vão trazendo o quê? Qual que é a finalidade? Pelo menos na abordagem em que eu fui formada, é que a resposta está dentro de cada um de nós. O que o terapeuta faz é facilitar para que você encontre as respostas dentro de você das suas questões. Muitas vezes nós saímos do nosso eixo, do nosso centro. Uma ansiedade, ela te tira do eixo, né? Uma perda, uma frustração, um trauma, tudo isso dá uma desestabilizada. E o que faz a terapia? Né? Você tem ali um profissional que não é uma pessoa da família que vai te dizer, né? Porque se você vai levar o mesmo, a pessoa falar, por que não leva para alguém da família? Leva. A pessoa vai opinar. Por que você não faz assim? Mas lá vem você com essa história de novo. Então, existe outra dinâmica nos ambientes familiares. O terapeuta, ele é uma pessoa neutra e vai te ajudar de uma maneira até um pouco mais distanciada para que você encontre caminhos e soluções. Boa, tem mais uma pergunta boa aqui, dessa é o João de São Paulo, que ele diz assim: existe alguma coisa que eu possa fazer sozinho, caso eu não consiga arcar com os custos de uma terapia? Boa Aí pergunta você também, João, muito obrigada. É uma excelente pergunta e ela se abre em duas, né? Então, é possível autoterapia? Eu conheço pessoas que buscam muito através de leituras, através de boas conversas com pessoas, né? E elas fazem uma autoterapia. É possível? Sim. Agora, existem também terapias gratuitas. As faculdades, por exemplo, elas oferecem terapia gratuita para aqueles que estão no 5º ano, porque precisam fazer estágio. E a supervisão são dos professores, a maioria doutores. Então, existem várias possibilidades. No próprio Evoluir, todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, a terapia comunitária, que é uma terapia gratuita. Então, se você procurar, você vai encontrar, existem várias instituições que oferecem, e também, né? Agora, o que é importante é você perceber a tua evolução, porque quando você faz terapia, tem uma outra pessoa com você, né, que é o terapeuta, e você, pelo menos também assim eu fui ensinada, a cada X tempo, 3 meses, você faz uma reavaliação, né, do quanto você está progredindo, externamente, internamente. Então, é nesse sentido, né, que a terapia com alguém vai te trazer um outro olhar além do seu sobre as suas questões. Muito legal você lembrar também da terapia comunitária. Reforço aqui para quem quiser entrar no site do Instituto Evoluir, institutoevoluir.com.br, toda quarta-feira às 9 horas da manhã, terapia comunitária integrativa online. É online, vem gente do Brasil inteiro participar da terapia e é pelo Zoom. E eu quero reforçar também a parceria que nós temos, né, da FEAL também, Clube Amigos da Boa Nova. Todos que são sócios têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então é importante você aproveitar também. Temos terapeutas das mais, né? Tem psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, tem coaching, tem massoterapeuta, tem aula de yoga. Então, em todos os serviços do Instituto, você tem a possibilidade de ter 15% de desconto. E aproveito também para reforçar para que você se torne um sócio, Amigos da Boa Nova. E para você se tornar um sócio, tem 2 formas. Você pode entrar pelo site, que é o site feal.colabore.org. Lá você vai receber todas as informações para ser um sócio e contribuir para que essa programação da TV Mundo Maior permaneça no ar. Ou também, se você quiser
colaborar com qualquer valor pelo Pix também é possível. O telefone é o 11 97 261 0272. Faça a sua contribuição, entra para essa rede e ajude aqui a gente manter essa programação belíssima no ar. Muito bem, Delmar, recados dados. Temos aqui mais uma pergunta. Olha, o tempo passa, Delmar. A gente já está quase chegando no final do programa, mas eu acho que é interessante a gente focar em uma pergunta que teve aqui sobre terapia presencial ou online. O que é melhor, Delmar? Olha, essa é a pergunta que, inclusive, no Instituto Evoluir, ela é o tema, né? Por quê? Vocês querem saber o que aconteceu na pandemia? A maioria dos profissionais migrou para o online junto com os clientes, o que foi ótimo. Não fechamos as portas, não demitimos ninguém, tudo maravilhoso. Quem chega lá tem toda a estrutura e o espaço. Acontece que, quando a pandemia passou, muitos gostaram, se adaptaram ao sistema online. Então, quais as vantagens do online? O Celso, que é um psicólogo, ele diz assim, a pessoa em casa, ela fica mais à vontade. Então, ela fala coisas que, de repente, aquela vergonha da outra pergunta, da menina do Paraná, aí não tem essa vergonha. A pessoa está em casa e ela se solta mais. Então, essa é uma vantagem. Tá? Porque nós vamos encontrar vantagens e desvantagens nos dois sistemas. O online tem essa vantagem, mas qual que é a desvantagem do online? É a tela. Quando você está com alguém, você percebe nuances, né, de olhares, de postura, né, de, às vezes, uma emoção que está vindo, ela está emergindo, ela está pronta para ser liberada. Isso, olha, no presencial, para quem... E tem também as pessoas mais sinestésicas, não tem as pessoas mais visuais, auditivas e sinestésicas da neurolinguística? Pois é, as pessoas visuais se adaptaram melhor. As pessoas auditivas também, mas e aquelas que precisam do abraço, do toque, né, de estar ali, de tomar um café no jardim, né? Então, você tem vantagens e desvantagens nas duas modalidades. Por isso que, de novo, aí entra também o autoconhecimento, né? Qual é o teu perfil? Ou talvez até híbrido, por que não? Uma semana presencial, uma semana online, uma semana individual. Então, assim, essa ampliação, para mim, ela é bastante benéfica, desde que a pessoa não se esconda, porque o que pode acontecer? A pessoa, ela chega um momento em que ela encosta ali numa barreira emocional, numa crença limitante, e às vezes o online vai esticando esse assunto. A pessoa já poderia ter resolvido, ela poderia estar um passo adiante da questão, mas ela está ali, não é? E a desvantagem do presencial, muitas vezes, é a desgaste da pessoa, já trabalhou o dia todo, aí ela já está cansada, e aí ela se força aí no presencial, aí ela, né, aquela hora, ai, ela tá enfadonha, ela quer tomar um banho, ela quer... Então, nós precisamos aí, caso a caso, momento a momento, né? Então, momento que foi bom, às vezes faz um tempo outro, lembrando que temos aí, né, vantagens e desvantagens nas duas modalidades, presencial e online. A minha experiência com a terapia comunitária, que é online, é muito interessante. Aliás, eu já quero pegar o gancho da terapia comunitária, porque é uma terapia em grupo. E aí eu acho legal também, Delmar, falar, né? Tem essa dúvida, qual que é a diferença de se fazer uma terapia em grupo e uma terapia individual? Bom, como o nome já diz, né, uma terapia individual tem a pessoa que vai buscar a terapia e o terapeuta. Já na terapia de grupo, você tem ali um ou dois terapeutas, não é? E um grupo de pessoas. Bom, por que que eu gosto? Então, eu vou falar de mim. As minhas preferências são presenciais, né? Tanto as sessões de terapia individual como as de grupo, presenciais. Se bem que também eu coordeno, junto com a Rosana, em grupo. Quais as vantagens do grupo? A vantagem do grupo, sabe a homeopatia? Semelhante cura semelhante. Essa é a premissa da homeopatia.
Em grupo, eu sinto a mesma coisa. Às vezes, a pessoa, ela até diz isso, né? Porque já são 32 anos fazendo grupos de terapia. Houve épocas de existirem 10 grupos com 30, 40 pessoas por grupo. Então, eram 300, 400 pessoas por semana diferentes passando pelo Evoluir. E a riqueza da terapia de grupo é que, às vezes, a pessoa dizia assim, nossa, eu aproveito mais quando o outro fala do que quando eu vou falar. Parece que eu fico mais tensa, mais tenso. E aí, quando o outro está falando, eu relaxo. Eu falo, nossa, isso aqui também é parecido comigo. Porque, ó, eu tenho uma frase, né? Problema, questões, só muda de endereço. Aí o outro está falando, você fala assim, ah, mas parece comigo essa história. Aí você escuta outra. E as pessoas vão aproveitando. Então, numa sessão de grupo, com 3, 4, 5 colocações, você absorve. Ah, esse exercício serve para mim, já vou usar. Ah, aquilo também vou fazer. Acaba sendo muito didático no processo de autoconhecimento e de autoterapia, que também é uma pergunta que veio antes. E tem pessoas que dizem, falam assim, nossa, eu aprendi tanto na colocação da outra pessoa, por isso que semelhante cura. Até um caso, eu lembro, de uma pessoa que tinha um problema gravíssimo, né? Que ele tinha um problema de não entrar em avião, e ele era um autoexecutivo, enfim. E uma outra pessoa falou, nossa, eu também tenho isso, é igual. E prestou tanta atenção e fez o mesmo exercício, pegou carona, aspas, como dizemos, e o que acabou acontecendo? Ele também resolveu a questão dele de medo de andar de avião. Portanto, né, eu fico com essa frase que semelhante cura semelhante, em grupo a cura, para mim, uma outra analogia que eu faço, uma metáfora, para mim terapia é como faxina. Imagina 2 pessoas, o terapeuta e o cliente, fazerem uma faxina, vai demorar X tempo, chama 20 para fazer, 10 para fazer, a mesma faxina, é muito mais rápido. Então, vocês já viram que eu sou adepta, defensora, e também no momento de grande transformação que estamos vivendo, nós que acreditamos na transição planetária, um psicólogo com um terapeuta vai demorar, gente, é melhor ser assim, né, coletivo, vamos aprender, vamos trocar, vamos evoluir. Então, essa é a diferença. E o individual, né, semanalmente, a pessoa vai, traz as suas questões e o terapeuta, junto com a pessoa, vai olhar para essas questões e trazer os pontos aí diante da abordagem que o terapeuta utiliza. E também pode ser híbrido, né? Uma semana individual, uma semana grupo. Uma semana em que muitos faziam assim também. Começavam na individual, iam para grupo, tinham questões que eles preferiam falar na individual, mas o processo evolutivo no grupo é sensacional. Que legal, Damar, muito bom. Olha, tem 2 minutinhos para a gente fechar o programa, mas eu quero que a Delmar deixe aqui uma dica final, assim, Delmar, se está no meio de uma crise, o que fazer? Um recurso papum, assim, para a pessoa poder sair dessa crise. Tem alguma dica? Além de respirar, pensar nos pés, nas mãos, se trazer para o momento presente, para o aqui e para o agora, que é o momento mais importante das nossas vidas, é você também buscar um recurso. Que memória você tem de bem-estar, de relaxamento e de felicidade? Busca, traz na foto, na lembrança, para você poder sair desse momento de crise, já que é momentânea, assim que passar, procura ajuda. Perfeito, Delmar. Muito obrigada pela sua participação. Foi um programa muito especial. Espero que todos tenham gostado. E olha, mandem as suas dúvidas, coloquem aqui as dúvidas que nós vamos ter um prazer enorme de responder. Delmar, obrigada. Eu que agradeço e sempre eu gosto de lembrar de Jesus, né? Ele tratou tanto individualmente, então tem as histórias individuais, mas ele também trabalhou coletivamente, porque tinham 12 apóstolos com ele. Então, para mim, como ele é o maior terapeuta que já tivemos, temos que encerrar, né, com essa dádiva que é o trabalho individual e o trabalho coletivo. Ele que nem precisava, né? Mais autoterapeutizado impossível e veio para nos auxiliar na terapia. Perfeito, Delmar. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Obrigada à equipe técnica, nossa querida produtora, Thaís Cabenguele, Bruna Paz, a Gina, todos que ficam aí nos bastidores para nos ajudar. Até o próximo programa. Um beijo.
Você acompanhou Um Novo Olhar.